Olá pessoal, tudo bem? Thiago Prux da Capitalizo falando. Para quem não me conhece, sou um dos sócios da empresa. A Capitalizo é uma empresa de análises e recomendações de investimentos. E hoje eu pedi para o nosso setor de análise separar aqui as maiores altas do mês de maio. E dentre as maiores altas nós vamos falar de duas empresas, a PetroRio e também a Sabesp. Esse aqui é o ranking, tá, pessoal, do mês de maio. Pode estar faltando alguma empresa aí que a gente não acompanha, alguma small ou micro cap. Mas em primeiro lugar aqui nós temos a PetroRio, que teve alta de 51,49% no mês. Em segundo lugar, a Sabesp, que subiu 35%. Via Varejo 35%, Braskem 31%, Magazine Luiza 24%, Burger King 28%, Usiminas 28%, EcoRodovias 25%, B2W 25%, Banco Inter 24% e o Ibovespa que subiu 8,57%. Aqui nós temos as rentabilidades no ano, tá? O ranking anual continua em primeiro lugar a B2W 45%, Magazine Luiza 34%, Localweb 32%, Marfrig 30%, VEG 21%, Lojas Americanas Ordinária 38%, Via Varejo 11%, Camil 10% e Klabin Preferencial 10,2% e B3 8,5%. Eu vou deixar inclusive aqui nos comentários o vídeo que eu fiz no meio do mês falando das maiores altas do ano, tá? Só não estava no vídeo Camil e B3 que não estavam no ranking. Todas as outras aqui já faziam parte do ranking, tá? Então, falando aqui dos principais destaques, né? Vou comentar um pouquinho a respeito de Sabesp, alta de 35 no mês e baixa de 7,74 no ano. A empresa divulgou resultados do primeiro trimestre de 2020 fracos, o que já eram esperados, né? A receita cresceu 7,5% e chegou a 3,5 bi. Esse crescimento, sempre quando eu falar número em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 2019, em termos operacionais, volume de água e esgoto, tivemos um crescimento pequeno em relação ao mesmo período do ano passado, e o mesmo aconteceu com as tarifas médias, né? Nós tivemos, por outro lado, um aumento de provisões para inadimplência e um forte aumento nas despesas financeiras. Lembrando que boa parte desse efeito negativo foi em função da desvalorização do real, né? Já que a empresa tem dívidas em dólar. Isso aconteceu com algumas companhias aí, como vocês puderam observar. Com isso, a empresa teve prejuízo de 657 milhões de reais no trimestre. Lembrando também que a empresa vai pagar dividendos, juros sobre capital próprio, na verdade, de R$ 1,37. O pagamento vai ser no próximo dia 29, foi ontem, 29 de maio, e recebeu esse dividendo quem ficou com as ações do dia 28 de abril para o dia 29 de abril. Nós tínhamos comentado na última semana que o governo de Minas tinha pedido um estudo técnico para o BNDES, para uma possível privatização da Copasa. Eu comentei, inclusive, nesse vídeo que nesse momento a gente não acredita, né, em privatização dessas empresas, como a Sabesp, como a Copasa, ou mesmo a Sanepar, até porque isso depende de vontade política e de articulação nos estados, e isso nesse momento ficaria no segundo plano, né? Já que no primeiro plano a gente tem que definir em relação à questão do marco regulatório de saneamento. O pessoal da análise aqui deu uma sondada aí no mercado e tem uma possibilidade grande, caso a gente tenha uma melhora aí em função do coronavírus, né? As pautas no Congresso, no Senado voltem ao normal, e tem uma possibilidade muito grande disso ser pautado e aprovado nos próximos 60 dias, claro, se não surgir uma outra crise, tá? Então tem uma possibilidade boa do marco regulatório do saneamento ser aprovado, e aí depois, né, a gente pode falar sobre capitalização de empresas ou sobre uma possível privatização, né? E a maior alta, né, pessoal, do mês ficou para a PetroRio, subiu 51,49 em maio, ainda assim no ano cai 6,29. Primeiro comentando a respeito dos preços de petróleo, que aparentemente que recuperaram, né, e aparentemente o pior aí ficou para trás. Em termos operacionais, os resultados de PetroRio vieram muito positivos, receita líquida subiu 60% em relação ao mesmo período do ano passado, apesar da queda da comparação com o último trimestre. Nós tivemos um aumento de produção diária de 102% no ano contra ano e uma queda bem grande aí do custo de produção de 30 para 17 dólares no primeiro trimestre de 2020, inclusive no campo de frade, o custo de produção está na casa de 10 dólares, né? E em pensar que a PetroRio aí já teve custo de produção acima
de 80 dólares. A empresa fez a aquisição da plataforma OSX3 e em termos de aquisições, eles têm outras aquisições no radar de campos de petróleo também, mas é provável que nesse momento a empresa faça uma preservação do seu caixa, né? A empresa teve um lucro de 45 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, revertendo o prejuízo de 54 milhões do ano passado. Além disso, o pessoal da análise aqui entende que seja interessante que a empresa faça um alongamento do perfil da sua dívida, né? Quando a gente compara a PetroRio com outras empresas, principalmente lá fora, que o pessoal da análise acompanha, inclusive nós temos recomendação de empresa de petróleo lá de fora, o endividamento da PetroRio não é grande, né? A empresa tem uma situação confortável. O problema é o perfil da dívida, já que tem muito vencimento de curto prazo. Inclusive o CEO da empresa falou que eles têm um financiamento agora vencendo com a Prisma Capital, que é em torno aí de 500 milhões de reais, que é boa parte da dívida da companhia, e o CEO da empresa comentou, né, que eles devem fazer um alongamento dessa dívida, que isso já está encaminhado com a Prisma Capital, e eles devem fazer uma emissão de dívida também nos Estados Unidos. Tá? E além disso, não dá para descartar uma emissão de ações, né? Ainda mais com a recuperação dos preços do petróleo, o mercado normalizando, é possível também que eles façam um follow-on, aí, façam uma emissão de ações, e vale a pena a gente recordar que eles têm em torno aí de 6,5% ou 6,6% das ações em tesouraria, e isso poderia ser colocado no mercado novamente. E eu acabei esquecendo de comentar da questão do hedge, né? A empresa tinha no primeiro trimestre o hedge da produção, eles conseguiram vender a 65 dólares o barril, e para o segundo trimestre metade da produção aí continua hedgeada, então por enquanto uma situação confortável para a PetroRio. É mais uma questão mesmo de resolver essa questão do endividamento de curto prazo, tá certo, pessoal? Esses foram os destaques. A Besp alta de 35% no mês e PetroRio alta de 51%. Como eu comentei, eu vou deixar o vídeo aqui falando dos principais destaques de alta do ano. Faz uns 10 ou 15 dias aí que eu tinha feito esse vídeo, e vou deixar também aqui para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito das nossas recomendações. Nós temos recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de ações por longo prazo, carteira de dividendos, small caps, carteira internacional, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundo e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, e o Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos conteúdos grátis, o blog, lista do Telegram, os e-books, os relatórios grátis, o nosso podcast e todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.